Ele foi considerado o caçador mais fraco da humanidade quando portais misteriosos surgiram por todo o mundo. Mas tudo muda quando em uma missão dentro desses portais, ele acaba morrendo e voltando com o poder de controlar sombras e subir de nível. Há 3 anos, em uma ilha, uma batalha entre caçadores e formigas monstruosas estava em andamento, com a frota da marinha apenas observando, já que não tinha nada que eles pudessem fazer contra esses monstros. Mas logo o grupo começou a ser massacrado pelas formigas, fazendo com que perdessem a fé na batalha, pois seus ranks eram baixos demais. E no momento em que um homem estava prestes a ser morto pelo monstro, um healer de rank S chamado Byung-gu o salva e também consegue curá-lo num instante. Mas como sua guarda estava baixa, um grupo de formigas tenta atacá-lo por trás, mas rapidamente seus companheiros de rank S o protegem, e rapidamente começam a levar vantagem sobre os monstros. Nisso, o líder daquele enxame de formigas apareceu, sendo ele muito maior que as outras formigas. Mas apesar disso, os 2 companheiros de rank S combinam seus ataques e derrotam o monstro, fazendo os ataques se intensificarem ainda mais depois que outras formigas iguais àquela apareceram, dando início à verdadeira batalha. E não tão distante dali, um caçador de cabelos vermelhos é chamado por seu grupo de Mestre Choi e comenta que eles também vão começar seus ataques. E de cima de uma ponte meio destruída, ele estende sua mão e usa magia de fogo, acabando com várias formigas menores e ordenando que o ataque começasse. Após isso, o narrador nos conta que há mais de 10 anos, portais misteriosos que ligam o nosso mundo a dimensões alternativas começaram a aparecer em todo o mundo, e do outro lado de cada portal estavam inúmeras criaturas bizarras que chamaram de monstros mágicos. E a tentativa de combater essas ameaças com armas convencionais falhou. Mas quando esse fenômeno surgiu, algumas pessoas começaram a despertar habilidades especiais e puderam enfrentar esses monstros. Essas pessoas ficaram conhecidas como caçadores. E com base na quantidade e poder mágico contido em seus corpos, eles eram classificados em ranks de forma decrescente, sendo os rank S os mais fortes e, em sequência, os de rank A, B, C, D e E. No entanto, uma vez que esse poder tenha despertado, suas habilidades não se desenvolviam mais, ou seja, não importa o quanto você se esforçasse, você nunca poderia ser mais forte do que o rank que recebeu. Agora, 3 anos depois, os caçadores se preparam para uma missão de ataque em uma dungeon. E enquanto esperam, um senhor chamado Kim é abordado por Park, um conhecido que ele não via há muito tempo. E enquanto conversam, o nosso protagonista, que se chama Sam, chega até o local, e imediatamente todos reconhecem ele, levando Kim a cumprimentá-lo, perguntando se ele comeu antes de vir, mas ele responde sem muitas palavras e continua a caminhar enquanto ouve de fundo Park perguntar para Kim se ele era forte, já que todos o cumprimentaram. Mas Kim dá uma risada dizendo que, ao contrário, ele é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. E comenta com ele que uma vez numa missão num portal de rank E, ele acabou parando no hospital, deixando Park surpreso e desacreditado que ele seja realmente o caçador mais fraco. Apesar disso, Kim diz que quando ele é chamado, significa que a raid será tranquila. Mas a conversa é encerrada para evitar que Sun ouça. Só que o protagonista já tinha ouvido tudo, levando ele apenas a suspirar, dizendo que não dá para argumentar contra fatos, continuando a andar. Nisso, uma garota chamada Junhee se aproxima dele perguntando se ele se machucou de novo, demonstrando se importar com ele. Ela então pergunta brava sobre o que aconteceu com o rosto dele, e ele diz que aconteceu o que geralmente acontece. Então, ela expressa mais uma vez sua preocupação, pedindo para ele tomar mais cuidado. E quando eles se sentam, ela diz que ficou sabendo que ele foi parar no hospital, e ele comenta que era uma dungeon de rank E, mas ele foi o único a sair machucado, deixando ela surpresa pelo fato de não ter um healer, ou seja, alguém que dá suporte curando os aliados. E Sun explica que os outros do grupo eram de rank mais alto, então não viram a necessidade de ter um healer. Isso deixa Junhee indignada, dizendo que são todos egoístas, mas Sam diz que está tudo bem, já que a culpa é dele por ser tão fraco. Mas percebendo que é hora de iniciar a missão, eles se dirigem até o local de entrada. Um dos caçadores se apresenta como Song Chi-yul e se oferece para assumir o comando da raid, sendo prontamente aceito como capitão devido à sua alta reputação entre os caçadores. E sem demora, eles começam a entrar no portal, com Kim pedindo ao protagonista para permanecer próximo e evitar ferimentos. E Sun, mesmo equipado apenas com uma faca com quase nada de poder mágico, que foi tudo que ele conseguiu comprar, considera ela melhor que nada e entra confiante no portal. Enquanto isso, no prédio da Associação de Caçadores, o presidente Go é questionado por um agente sobre sua reunião com o governo, comentando que foi o mesmo papo de sempre, dizendo que dungeon breaks ainda são um problema. Além disso, o governo quer a entrega dos materiais adquiridos na masmorra, e Go diz que não há nada de errado com isso, já que os caçadores vivem de vender os recursos obtidos nas missões. Com isso, ele puxa uma pedra de essência e explica que são pedras coletadas
coletadas de monstros após derrotados, sendo elas muito valiosas. E voltando à cena para Sun, ele está ofegante mas feliz por finalmente ter conseguido uma pedra mágica, mas naquele instante ele é atacado por um Goblin, e apesar de aguentar firme por um tempo, ele tenta atacar o monstro mas sua espada se quebra, sendo gravemente ferido depois. Vendo a situação, Park rapidamente o salva, e Junhee vai até Sun para curá-lo. Enquanto isso, o presidente Go está explicando que as pedras de essência, ou pedras mágicas, são coletadas de monstros de rank alto, e podem ser transformadas em armas poderosas ou equipamentos para lutar contra outros monstros. E também tem os cristais de mana que podem ser minerados nas dungeons, e possuem um uso parecido, mas são menos potentes. Apesar disso, ele explica que o governo ainda tem interesse nesses cristais, já que são uma fonte de energia mais segura que a nuclear e mais eficiente que todas as outras, além de não poluir, sendo a fonte ideal de energia limpa. Mas ainda estão buscando uma forma de gerar eletricidade com pedras de essência e cristais de mana. Voltando para Dungeon, os caçadores acabam com o chefe da masmorra, e Junhee questiona Sun se ele não continua sendo caçador só por teimosia, falando que se ele continuar assim, será questão de tempo até o pior acontecer. Sun pede desculpas, mas ela grita com ele falando que não quer ouvir um pedido de desculpas quando ela está realmente preocupada com ele. E refletindo sobre tudo isso, Sun observa que só conseguiu uma única pedra de essência de rank E, pensando que quase morreu por ela. E nesse momento, um caçador chama a atenção do grupo mostrando uma caverna profunda, sugerindo que poderia ser uma masmorra dupla, já que mesmo após derrotarem o chefe, o local permanece aberto. Alguns caçadores ficam animados pela oportunidade de coletar mais pedras preciosas. No entanto, Song, o líder daquela raid, interrompe para dizer que devem relatar o ocorrido à associação de caçadores para receberem instruções adequadas. Alguns membros contestam sua decisão, argumentando que a masmorra é de rank D, portanto, não há razão para preocupação. E Kim diz que Park terá um segundo filho, e não coletaram muitos cristais e pedras explorando a masmorra, e que também não deve ser problema quebrar as regras só um pouquinho. Song diz que entende a situação deles, mas destaca que ainda não deixa de ser perigoso. Diante da discordância, Song propõe uma votação. Após os votos, há um empate, com 6 pessoas a favor de explorar e 6 contra. Mas Song percebe que Sam ainda não votou, e o garoto, ciente de sua inexperiência como caçador de baixo nível, considera a masmorra de rank D muito perigosa. Contudo, ele é confrontado com os pensamentos das necessidades financeiras de sua família, como as despesas médicas elevadas de sua mãe e os custos da faculdade de sua irmã. E diante da pressão financeira, Sam vota a favor de explorar a masmorra, apesar dos riscos envolvidos. Enquanto isso, em outro lugar, um caçador toca em um cristal escuro para avaliar seu rank, e do lado de fora, um agente está conversando no telefone com Choi, o líder de uma guilda, que orienta ele dizendo que idade e sexo não importam, desde que pareçam fortes, ele deve recrutar, mas diz que não é como se eles fossem encontrar alguém que se compare a Shahrein. A cena então muda para 2 caras numa moto roubando a bolsa de uma moça, mas logo são contidos por Shahrein, que habilmente pega a bolsa de volta. Após isso, ela devolve a bolsa e é agradecida, mas acaba chamando a atenção das pessoas ao seu redor, que descobrem que ela é a caçadora de rank S famosa. Contudo, Shahrein sente vergonha e sai dali rapidamente fazendo acrobacias pelos prédios. E voltando à dungeon dupla que descobriram, eles debatem sobre o próximo passo, comentando que 1 hora é o tempo máximo para saírem da dungeon após o chefe ser derrotado. No fundo do grupo, Sun pede desculpas a Junhee, mas ela pergunta de forma passiva-agressiva pelo que ele tá pedindo desculpas, e ele responde que só estão procurando o chefe agora porque ele votou a favor. Ela então continua brava, dizendo que ele não deve se preocupar com ela e nem pedir desculpas. E quando Sam pergunta se ela realmente está bem, ela grita brava com ele que é claro que não, dizendo que se aquele ataque que ele recebeu acerta um pouco mais pra cima, ele estaria morto, falando também que mal conseguiu curar ele, e que tudo isso era absurdo. Sun mais uma vez pede desculpas, e pensa que ter uma healer como Junhee, que é rank B, o salvou diversas vezes. Ela então pergunta se ele entende o problema, e no que ele responde que sim, ela vira o rosto envergonhada e diz que se ele entende, deveria mostrar sua gratidão levando ela para comer algo algum dia, deixando Sun completamente surpreso. Mas o clima romântico logo é interrompido por um dos caçadores que grita alertando que chegaram na câmera do chefe, e logo os mais empolgados pela grana vão entrando. Mas antes disso, a cena muda para uma sala onde alguns caçadores recém-despertados estão sendo instruídos por um vídeo do presidente Go, que se apresenta a eles como presidente da Associação de Caçadores. Ele diz que, entre eles, certamente haverá aqueles que escolherão ser caçadores, e os que não trilharão esse caminho.
Mas o que eles precisam saber é que faz mais de 10 anos desde que os portais apareceram. E mesmo assim, há muitas coisas que eles ainda não sabem sobre as dungeons. Ou seja, a profissão é arriscar sua vida. E qualquer traço de arrogância ou prepotência pode custar a vida dos caçadores, mesmo para os que já estão acostumados. E o conselho primordial que ele dá para que continuem vivos é que tenham medo. Voltando à dungeon, os caçadores prosseguem para a sala do chefe, onde logo na entrada, deparam-se com estátuas que parecem existir há séculos. E Sun percebe que dentre elas tem uma estátua muito maior sentada num trono. Mas o grupo logo percebe que não há monstros no lugar, e o líder acaba encontrando um círculo mágico no chão. E de fundo, ele ouve alguém gritar que achou uma estátua segurando escrituras antigas. O líder Song então diz que está escrito que são os mandamentos do templo de Cartenon. E o primeiro mandamento é venerar a Deus, o segundo é louvar, e o terceiro é provar sua fé em Deus. Mas enquanto ele estava lendo, o foco muda para Jun-hee, que segura o protagonista assustada, dizendo para ele que viu os olhos da estátua gigante se mexerem. E assim que Song termina de ler que quem não seguir os mandamentos não sairá vivo, o portão do templo se fecha. Os caçadores ficam chocados com isso, e um deles, enfurecido, tenta sair. Mas assim que toca no portão, uma das estátuas arranca a parte de cima de seu corpo com um golpe em uma velocidade assombrosa. O choque toma conta de todo o grupo que presenciou essa brutalidade, e Sun pensa assustado que o caçador que morreu tinha um rank superior ao seu, e mesmo assim foi tudo num instante. Nesse momento, Sun lembra que ainda tem a estátua maior, e ao olhar para trás, essa estátua direciona seu olhar para ele. Nisso, Sun pensa consigo que já esteve à beira da morte várias vezes. Na sua primeira raid, ele se separou do grupo e acabou preso, foi atacado, e passou semanas no hospital. Também já quase morreu de fome num labirinto, e ele também explica que caçadores vendem as pedras para comprar equipamentos melhores, mas que essa faca vagabunda foi o máximo que ele conseguiu comprar. Mas se quebrar, ele terá que lutar de mãos vazias, e seus tênis também se desgastavam rapidamente. Então, dia após dia, ele aguentou ser ridicularizado em um trabalho perigoso, onde apostam suas vidas pelas recompensas. Sendo assim, ele teve que aprender a ficar atento e buscar oportunidades. E talvez seja por isso que ele conseguiu perceber e gritar para todo mundo ir pro chão, se jogando para salvar Jun-hee, enquanto a estátua disparou um raio de fogo que chegou a carbonizar uma pessoa. Com isso, todos ficam ainda mais em estado de choque, e Sun só consegue pensar que todos vão morrer ali. Assim que a estátua termina de atacar, o grupo todo está aterrorizado sem saber o que fazer, e Song diz a Sun que se ele não tivesse percebido aquele ataque, todos estariam mortos. Nisso, Sun leva um susto ao ver que o Sr. Song está sem um dos braços, e ajuda ele a estancar o sangramento do braço ferido, enquanto o senhor explica que Ju-hee não poderia ajudá-lo naquela situação, mesmo sendo uma curandeira de rank B. Song também fala que já esteve em 2 ou 3 dungeons de rank B, mas essa situação em que eles estão faz-o achar que essa pode até mesmo ser de rank S. Então ele começa a relembrar os mandamentos escritos na lápide. Adorar a Deus é o primeiro mandamento, o segundo é louvá-lo, e o terceiro é ter fé nele. Segundo o que diz as escrituras do templo, aqueles que não seguirem tais mandamentos não sairão com vida. Nesse momento, Sun supõe que a estátua diante deles deve ser esse Deus mencionado. E enquanto enfrentam essa situação de vida ou morte, 2 garotas conversam na sala de aula. Jin-A conta pra amiga que seu irmão é um caçador, embora seja de rank baixo, e constantemente vive parando no hospital por ser fraco. De volta à cena com o protagonista, o Sr. Song sugere que deixem o templo assim que a situação se acalmar um pouco, argumentando que não podem simplesmente permanecer ali e aguardar a morte. No entanto, um dos aventureiros se sente confiante o suficiente para contrariar os mandamentos e tenta correr em velocidade máxima em direção à saída, e como esperado, ele acaba perdendo a vida. Nesse momento, Sun se sente ainda mais preocupado, pois percebe que aquela coisa poderia acabar com eles em um instante, se quisesse. Então, ele pergunta a Song por que esse tal Deus não os ataca agora mesmo, e o senhor explica que esse Deus não está interessado em matá-los, diferente dos monstros que atacam sem motivo aparente. O garoto então recorda do primeiro mandamento, que é adorar a Deus. Então ele pensa em algo e caminha na direção da estátua se ajoelhando, instruindo todos a se ajoelharem também. Ao ouvir isso, Song pergunta se Sun descobriu algo, e ele explica que, mantendo as cabeças abaixadas a uma certa altura, podem evitar serem atacados. Aparentemente, esse era o significado do primeiro mandamento. Todos decidem seguir essa orientação, mas um dos caçadores permanece cético se isso realmente irá funcionar. Mas ao ver todos ajoelhados, a estátua dá um sorriso maligno, e com isso, ela realmente para de atacar. Apesar disso, Sun percebe que eles ainda não estão a salvo, já que faltam outros 2 mandamentos. E quando todos se levantam, a estátua gigante também se põe de pé e começa a caminhar na direção deles. Nisso,
Sun se lembra que o segundo mandamento é louvar a Deus e comunica para os outros. Então um dos membros do grupo assume essa tarefa, alegando que está pesquisando sobre o folclore nacional e sabe como louvar a Deus. O rapaz então se ajoelha e começa uma oração de louvor. Mas inesperadamente, a estátua esmaga ele com um pisão, tirando sua vida instantaneamente. Diante desse choque, todos correm desesperados, tentando escapar do perigo iminente. E nesse cenário de terror, Park lembra que sua família está esperando o seu retorno. Portanto, ele deveria garantir a sua sobrevivência. No entanto, ele é partido ao meio por uma das estátuas de cavaleiro. Vendo isso, Sun fica mais confuso ainda de como deve fazer para cumprir esse mandamento, e pensa consigo enquanto corre que esse deus mais parece um demônio. E procurando por uma pista, Sun percebe que algumas das estátuas seguram instrumentos de música. Então, ele manda todos irem até as estátuas que contêm algum instrumento. E assim que fazem isso, as estátuas começam a tocar uma música angelical que ecoam por todo o templo. E assim, eles acabam ficando seguros dos ataques das outras estátuas. E quando Sun e Jo-hee alcançam uma estátua, o mesmo não acontece com eles. A estátua não toca o instrumento e isso faz Sun imaginar que não funcionaria com duas pessoas. Então, ele deixa Jo-hee segura ali e sai correndo em direção à outra. Mas ele começa a ser perseguido pela estátua Deus e quase é esmagado por ela, desviando por muito pouco. Mas o desespero só aumenta quando Sun percebe que está perto demais da estátua errada, sendo acertado com tudo por ela, perdendo sua perna. E mesmo nessa situação horrível, ele reúne suas forças, se rastejando em direção à estátua com um instrumento, conseguindo por pouco ficar a salvo de ser pisado. E após todas as estátuas musicais cumprirem sua função, a grande estátua senta em seu trono. E ao se aproximar de Sun, Jun-hee percebe que sua perna foi arrancada e entra em estado de choque. Desesperadamente, ela tenta curá-lo, mas ela está tão abalada e sobrecarregada que começa a sangrar e não consegue ajudá-lo. E depois que todos se reúnem, um dos membros do grupo critica o líder, argumentando que ele tomou uma decisão imprudente e que toda a situação de terror que estão vivendo é culpa dele. Song aceita a responsabilidade, reconhecendo que a decisão de permitir explorarem a dungeon dupla foi dele e sente que a culpa por todas as vidas perdidas recai sobre seus ombros também. Apesar disso, Sun, mesmo enfraquecido, pensa que estão perdendo tempo discutindo isso no momento, até porque ainda tem o último mandamento. E logo em seguida, a estátua ergue a mão, fazendo todo o lugar estremecer. E no centro do templo, um altar emerge do chão, deixando todos perplexos sem entenderem. Sun, no entanto, explica que altares frequentemente aparecem em lendas e simbolizam oferecer tesouros ou sacrifícios vivos aos deuses. Então ele lembra a todos que o terceiro mandamento é provar sua fé em Deus. Nisso, Kim compreende imediatamente o que precisa ser feito. A ideia é clara, eles devem sacrificar um deles. Então, sem pensar duas vezes, ele aponta sua espada para o pescoço do Sr. Song, argumentando que todas as mortes, incluindo a de seu amigo Park, são responsabilidade dele. Portanto, Song deveria assumir tudo e pagar pelo erro com sua própria vida. Song, mais uma vez, aceita a culpa e começa a caminhar até o altar. No entanto, Sun pensa que todos ali compartilham a culpa pelo que aconteceu, já que muitos concordaram em explorar a dungeon dupla. E enquanto Song se aproxima do altar, uma chama se acende, perguntando logo em seguida para Sun se tem algo a mais que ele deve fazer agora. E Sun, notando que a estátua aparentemente não quer um sacrifício, ele pede ajuda para chegar até o altar e investigá-lo em busca de respostas. Ao chegar lá, Song pergunta se o garoto fez alguma descoberta, mas Sun responde que não, questionando que talvez alguém apareça para salvá-lo se esperarem ali. O Sr. Song então explica que já se passou uma semana desde que o portal da dungeon se abriu, e que as estátuas provavelmente invadirão o mundo antes que alguém chegue. Sun explica pra gente que leva 7 dias até que o portal se abra completamente, e quando isso acontece, chamam de Dungeon Break. Quando essa data limite chega, os monstros conseguem atravessar para o outro lado. O objetivo das raids, isto é, as missões, é derrotar o chefe da masmorra antes que o tempo se esgote. Em outras palavras, se falharem ali, a colossal estátua poderá atravessar para o mundo humano. Depois disso, Sun chama Kim e Jun-hee para chegarem até o altar de sacrifício, dizendo que provavelmente precisam que cada um se aproxime para as chamas se acenderem respectivamente. E ao se aproximarem, a porta se abre, fazendo-os questionar se podem sair ou se seria outra armadilha. Mas então as estátuas começam a caminhar em direção a eles, deixando os membros restantes com mais medo e confusos. Por causa disso, Jun-hee fecha os olhos, mas Sun percebe que quando olha para a estátua, ela para de se mover.
Então instrui todos ali a não desviarem o olhar, pois se o fizerem, as estátuas se aproximarão ainda mais. Só que uma mulher que estava olhando fixamente acaba sendo tomada de medo e corre em direção à saída, fazendo uma das chamas se apagarem e o portão se fechar um pouco. Sun fica confuso, mas acaba raciocinando que as chamas azuis vão se apagando com o tempo, e a chama vermelha se apagou quando a moça deixou o altar. Então ele pensa de novo em cada mandamento, e supõe que deve ser uma armadilha que causa a sensação de perigo e medo, e depois oferece uma esperança falsa, e talvez esse seja o teste de fé nesse Deus. Mas nesse momento, o caçador que estava segurando ele sai correndo dizendo que não aguenta mais, e os outros também são tentados a saírem, levando Sun a gritar que se mais pessoas saírem, eles terão pontos cegos. O Sr. Song pede para Sun explicar, e ele diz que enquanto mantiverem os olhos nas estátuas, estarão seguros, e quando as chamas azuis que marcam o tempo se apagarem, eles poderão sair. Mas Kim questiona se não tem a chance de no fim, quando elas se apagarem, eles ficarem presos ali, e completa dizendo que não esperava que o caçador mais fraco fosse fazer tudo isso e salvar eles até aqui. Porém chora dizendo que tem uma família esperando por ele, e sai pelo portão, fazendo com que agora as estátuas se movessem em direção a Sun, que não conseguia olhar para ambas. Com isso, Song diz que Sun e Junhee devem sair dali, deduzindo que a porta deve continuar aberta enquanto um deles continuar ali, e fala que os dois ainda têm muitos anos pela frente. E quando ele pede para Junhee ajudar Sun, ela desaba dizendo que suas pernas ficaram sem forças. Então, Sun manda Song pegar ela e sair, e antes que ele conteste, Sun grita com ele dizendo que só ele pode carregar ela agora, e que não podem mais perder tempo. Junhee entra em desespero e se oferece para ficar ali para morrer no lugar de Sun, mas ele corta ela dizendo que prometeu que a levaria para comer, então entrega o cristal que conseguiu, e diz que quando sair dali, pegará o troco com ela. Ela novamente tenta contestar, mas Song acerta um golpe em sua nuca e ela desmaia, e então, ele sai dali carregando ela. Com isso, Sun fecha os olhos e se sente aliviado, dizendo que deve ser o único que precisa morrer mesmo. Mas antes disso, ele pega a espada e fala que se vai morrer, pelo menos vai levar um deles junto. Mas ele logo é golpeado várias vezes e se joga para desviar dos ataques pesados das estátuas, pensando em quanto é atingido que sempre riram dele mesmo ele dando seu melhor sempre. E agora, mesmo com tanto esforço, ele só vai acabar morrendo. E enquanto Sun é acertado várias vezes, só consegue pensar nas palavras egoístas de Kim, dizendo que toda a gratidão dele era da boca para fora, e que no fim, só os egoístas que se safam. Ele pensa com ódio que também tem família, e queria chegar vivo em casa, e relembra de ter se sentido aliviado por pensar que deveria ser o único que precisa morrer, se xingando de hipócrita, já que não pensou em como sua família ficaria. E estando à beira da morte, apenas pensando que não quer morrer, e desejando ter mais uma chance, ele recebe uma notificação de sistema, avisando que faltava 0,2 segundos para o coração dele parar de bater, perguntando se ele quer aceitar ser um jogador. Após os eventos traumáticos, Sung desperta no hospital, mas algo mudou desta vez. Seu braço e perna estão de volta, e a ferida no peito desapareceu como se nunca tivesse existido. Agora, ele se pergunta se tudo aquilo não passou de um terrível pesadelo. Só que nesse momento, 2 agentes entram no quarto. Woo Jin-chul, o responsável pela vigilância dos caçadores, e seu parceiro, Kang Tae-shik. E ao perceber que eram pessoas importantes, Sung questiona sobre o motivo de estarem ali. Woo Jin-chul responde que, antes de qualquer coisa, chamará o médico para explicar tudo. Nisso, Sung descobre que esteve dormindo por cerca de 3 dias, e também é informado que Junhee e Song saíram ilesos do incidente com as estátuas, mas Song pagou um preço caro, perdendo um braço e, como consequência, provavelmente se aposentará como caçador. Enquanto isso, Junhee ficou abalada pelas experiências traumáticas e está sob cuidados psiquiátricos, e o homem diz que ela talvez não volte mais a fazer missões de caçador, e com isso, ele revela que apenas 6 tiveram a sorte de sobreviver à dungeon. Ele também acrescenta que apesar desse trabalho envolver riscos, é raro ver uma situação tão trágica quanto essa. E continuando a explicação, ele diz que quando a guilda White Tiger chegou lá para salvá-los, encontraram apenas Sung no chão. Mas apesar disso, as estátuas e o templo mencionados pelos sobreviventes não deixaram nenhum rastro, fazendo eles suspeitarem da informação. Entretanto, a situação fica ainda mais estranha para ele quando todas as vítimas estavam conscientes ao relatar os eventos, e também não houveram contradições nos depoimentos, o que levou ele a acreditar que estavam falando a verdade. Woo Jin-chul diz que, se houvesse qualquer indício de contradição nos relatos, a suspeita recairia sobre Sung e os sobreviventes. Diante disso, ele questiona se Sung teria tido um segundo despertar enquanto ainda estava na dungeon. E, analisando tudo o que ouviu, Sung nos explica que o poder mágico de um caçador é determinado no momento do despertar, sendo algo inalterável. Contudo, em ocasiões raras,
um caçador pode passar por um segundo despertar, ultrapassando suas antigas limitações e ascendendo pelo menos ao Rank A, podendo alcançar até mesmo o tão sonhado Rank S. E diante dessa possibilidade, Sung se empolga acreditando que talvez tenha recebido esse segundo despertar. Com isso, os agentes então apresentam a Sung um medidor de mana, instruindo ele a colocar a mão, e enquanto ele faz isso, Woo Jin-chul conclui que se eles realmente encontraram monstros mágicos de Rank S, um caçador de nível baixo como Sung dificilmente sobreviveria, ainda mais sozinho. E já que não encontraram uma pista sequer dos monstros relatados, ele presume que um caçador de rank A ou S deve ter salvado eles. Então para ele, a explicação mais razoável é de que Sung teria despertado novamente. Porém, ao verem o resultado do medidor, descobrem que ele ainda é de rank baixo, sendo praticamente um humano normal. E no que Sung pergunta animado sobre o resultado, ele se decepciona ao ouvir que não mudou nada. E assim que os agentes estão saindo, Woo Jin-chul pensa que explorar a dungeon não é uma opção, pois ela simplesmente desapareceu. E voltando ao protagonista, vemos ele ainda decepcionado. Porém, ele está estranhando o fato dos homens não comentarem sobre a tela com uma mensagem aparecendo no quarto. E tentando descobrir mais, ele toca na tela, mas nada acontece. Nesse momento, Sung se lembra que essa mesma tela apareceu no momento em que estava prestes a morrer no templo. E logo nesse momento, sua irmã Jin-ah entra no quarto preocupada e dá uma bronca em Sung para ele ter mais cuidado para não acabar se ferindo demais. Caso contrário, ele terá que abandonar a carreira de caçador, levando ela a interromper seus estudos para sustentar eles. Sung então se desculpa e pergunta se ela também consegue ver aquela tela flutuando. No entanto, Jin-ah pensa que ele tá ficando doido, dizendo que não tem nada ali. Então, Sung explica que essa tela é como uma caixa de notificação de um jogo. Nisso, outra mensagem surge, anunciando que agora ele é um jogador. E logo, uma missão diária intitulada Treinamento de Força é atribuída a Sung. E apesar de suas palavras parecerem sem sentido para Jin-ah, ela fica feliz por ver que seu irmão está bem. Ao deixar o quarto, ela pede desculpas à sua amiga por fazê-la esperar. Enquanto isso, Sung lê o conteúdo da tela e descobre que esse sistema de mensagens foi criado para auxiliar no progresso do jogador. E se ele não cumprir o que o sistema determina que ele faça, ele receberá uma punição. Então, ao abrir a missão diária, vê uma série de exercícios que ele precisa concluir. Mas mesmo com o aviso sobre uma penalização, Sung diz que, por estar se recuperando ainda, não tem energia para cumprir as tarefas. Enquanto isso, em outro lugar, os agentes relatam ao presidente Go que o caçador Sung parece não ter passado por um segundo despertar. Embora tenham tido sorte de evitar uma dungeon break neste incidente, o presidente ainda mantém suas suspeitas sobre todo esse caso. E Woo Jin-chul comenta que este caso é peculiar mesmo, sendo diferente dos outros que já enfrentaram. O presidente então sugere que deem um tratamento especial a esse caso, pois é obscuro o bastante para merecer uma atenção extra. Agora, a cena muda para o líder de uma grande guilda, que sugere que Sha-Rain assuma o papel de instrutora na próxima raid de Rank B, mas ela diz estar insegura em relação às suas habilidades como instrutora. Contudo, seu superior encoraja ela, dizendo que ela só precisa lutar como sempre fez. Ele então explica que, embora sua guilda seja uma das 5 maiores do país, ainda são considerados pequenos se comparado a guildas de outros países. E, mesmo com os ranks individuais inalteráveis, é crucial aprimorar a capacidade de combate coletivo para se prepararem para um eventual momento crucial. Depois dessa conversa, vemos que um portal se abriu em algum lugar da cidade. E enquanto Sung descansa, é abruptamente despertado pelo que parece ser um terremoto e uma mensagem em sua tela. De repente, ele é jogado em um deserto, onde uma centopeia gigante surge por trás, emanando uma aura ameaçadora. E ao verificar sua caixa de mensagens, Sung descobre que está diante de uma missão de penalidade, uma punição por não ter cumprido sua missão diária. Agora, ele terá que sobreviver por 3 horas. E sem pensar 2 vezes, ele inicia uma corrida frenética por sua vida. Enquanto isso, as enfermeiras estão desesperadas procurando por Sung em todos os cantos, já que uma delas notou que ele sumiu do quarto. Após conseguir sobreviver pelas exatas 3 horas, retorna para seu quarto exausto e acaba desabando. No dia seguinte, ao despertar, ele se sente melhor e pensa consigo que não demorará muito para receber alta. E mudando de cena, Jun-hee recebe uma ligação recrutando ela para uma raid, sendo avisada que todas as guildas estão preocupadas após o surgimento de uma dungeon na cidade. Contudo, o recrutador diz compreender caso ela sinta receio em participar dessa missão. Além disso, ele informa que Sung já acordou, levando Jun-hee a ir até o hospital no dia seguinte para visitá-lo.
Mas ao chegar, percebe que ele está treinando do lado de fora do hospital. E então vemos Sung, após uma corrida extremamente cansado, explicando que fez algumas descobertas nos últimos 4 dias em que esteve de recuperação. Ele revela que essas telas não são apenas um delírio, pois, ao completar a missão diária, ele recebe 3 tipos de recompensas. Primeiro, uma recuperação total de sua energia. Segundo, ganha pontos para colocar no atributo que quiser, colocando tudo em força por enquanto. E melhorar esses atributos deixa ele muito mais poderoso. E por último, tem acesso a uma caixa com um item aleatório. Além disso, ele tem as telas de habilidade e inventário, fazendo parecer que seu mundo agora parece algo saído de um videogame. E ao retornar ao hospital, Sung recebe a última recompensa da missão diária, uma caixa com um item aleatório. Ao abri-la, fica surpreso ao ver que recebeu uma chave, pois até então só conseguiu itens inúteis dessa caixa, como canetas e bandagens. Com isso, ele lê mais informações sobre a chave na tela do sistema, descobrindo que ela serve para transportá-lo até uma dungeon instanciada. Apesar de não entender sobre o que isso significa, Sung presume que seja algum tipo de evento para ajudá-lo a ficar mais forte. E mudando de cena, vemos as pessoas assistindo às previsões sobre os portais, onde a apresentadora informa sobre a atual situação de um dos portais, já que novos portais de Rank D surgiram em locais específicos. Depois disso, Sung dirige-se ao quarto de sua mãe no hospital e acaba relembrando de 4 anos atrás, quando correu até ela ao perceber que estava desacordada, descobrindo logo depois que sua mãe sofre de uma doença conhecida como sono eterno, que se originou com o surgimento dos portais. As teorias sugerem que a exposição contínua à mana causa essa doença, e o médico afirmou que o máximo que podem fazer é mantê-la viva em coma. E ainda relembrando sua jornada até aqui, ele lembra quando foi aprovado como caçador, ficando feliz naquela época por poder custear o tratamento de sua mãe. E à medida que Sung começou as missões nas dungeons, percebeu o quão fraco era como caçador. E nos tempos atuais, decidido a não passar pelo mesmo sofrimento, ele coloca todos os seus pontos de atributos em força. Depois disso, Sung vai até a estação de metrô da cidade para utilizar a chave que recebeu, pois para abrir o portal da chave, ele precisaria estar nesse lugar. E quando finalmente se sente confiante e seguro após se preparar para esse momento, Sung usa a chave numa fechadura que surgiu e entra no portal que foi gerado. Mas ao olhar para trás, percebe a saída do portal se fechando, e a situação fica ainda mais inusitada quando ele vê uma mulher atravessar o portal, como se tanto Sung quanto o portal não estivessem ali, deduzindo que está em uma dimensão diferente, podendo até ser um lugar similar aos portais vermelhos. E depois de se frustrar por não ter escapatória, ele recebe um aviso do sistema alertando que ele não pode sair da dungeon sem derrotar o chefe ou usar uma pedra de teleporte. Vendo que está preso ali até derrotar o chefão, ele lembra que não conseguia derrotar nem monstros de Rank D, achando que será demais para ele limpar uma masmorra sozinho, mas como não há outra escolha, ele desce as escadas determinado. Mas logo ele perde a confiança enquanto vaga pelos corredores, e inesperadamente, 3 goblins avançam para o ataque, resultando em um conflito onde ele perde sua mochila. Entretanto, Sung consegue eliminar um dos goblins, embora os outros 2 persistam na tentativa de atacá-lo. Apesar disso, ele consegue derrotá-los também. Isso leva Sung a perceber que está mais forte do que antes. Contudo, um novo monstro surge deixando ele desarmado quando o ataca, e observando atentamente, Sung reconhece que a força desse lobo é muito maior em comparação com os goblins. Isso faz com que suas pernas fiquem tremendo. E no momento de tensão, Sung fica ainda mais desesperado quando veja o lobo vindo com tudo em sua direção. O 4º episódio começa com o lobo avançando para cima de Sung, que consegue se esquivar com facilidade, sentindo-se mais ágil do que nunca. No entanto, o medo ainda o assombra. Mas, decidido a enfrentar o desafio, Sung opta pelo contra-ataque, confiando na força que ganhou upando de nível. Só que apesar dos esforços, ele logo percebe que o monstro ainda é muito mais forte. Então, recorre a uma arma mágica de seu inventário, desferindo um golpe certeiro que parte a cabeça do lobo ao meio. E ele se lembra do valor alto que Kim pagou por essa espada, reconhecendo que foi sortudo de tê-la consigo, sabendo que jamais teria recursos para comprá-la. E então, 2 outros lobos avançam em sua direção, mas quando Sung acerta sua espada em um deles, ela fica presa entre as presas de aço do lobo. Contudo, Sung consegue derrotá-lo rapidamente. Apesar do medo persistente, ele percebe que esses monstros nem se comparam com estátuas que enfrentou no templo de Cartenon. Com isso, o último lobo acaba fugindo de medo, e ao se sentar
para descansar, Sung nota que avançou para o nível 2, fazendo ele concluir que participar de uma luta real lhe rendeu mais pontos do que as missões diárias. Então, analisando seus atributos, Sung continua acreditando que aumentar sua força é a melhor opção. Mesmo com apenas 32 pontos nesse atributo, ele já sente seu corpo mais ágil, e também especula que aumentando seus atributos básicos, poderá obter mais vantagens. No entanto, reconhece que pode estar sendo otimista demais. Afinal, até agora, Sung só derrotou 5 monstros pequenos. Então, Sung se pergunta se algum daqueles monstros tinha alguma pedra de essência. Mas ao examinar o cadáver do lobo, percebe que em vez das pedras, ele obtém itens. Com isso em mente, ele considera que essas missões seguem a lógica de um jogo, concluindo que a masmorra e os monstros serão diferentes dos que ele encontrava nos portais. E observando uma opção de loja em seu inventário, tenta comprar algo, mas a função está bloqueada por ele estar em um nível baixo. Apesar disso, ele ainda consegue vender o item obtido do lobo. Em seguida, empunha sua espada, determinado a deixar a masmorra, mas apenas após derrotar o chefe. No entanto, percebe que não pode demorar demais nessa dungeon, pois sua comida está se esgotando. E refletindo sobre sua situação, Sung reconhece a dificuldade de enfrentar o chefe sozinho, mas acredita que isso possa mudar se ele subir de nível. Mas também considera a possibilidade de morrer antes mesmo de alcançar os níveis necessários. Mas nesse momento, um bando de lobos surge diante dele. E apesar do medo, Sung diz que já passou pela experiência de morte. Por isso, ele não vai se permitir ser controlado pelo medo. Assim, uma batalha se desenrola com Sung abatendo vários lobos. E enquanto a luta se estende, os cidadãos da cidade observam a aparição de portais estranhos e reclamam para que a associação lide com a situação com urgência. De volta à masmorra, Sung elimina todos os lobos. Porém nota que sua espada está no limite, prestes a se despedaçar. Então ele pensa que até mesmo as armas mais caras se desgastam rapidamente quando utilizadas em dungeons, o que o leva a considerar interromper sua exploração por ali mesmo. E embora tenha conseguido uma pedra de teleporte junto aos itens encontrados, Sung hesita em usá-la porque ele teme que possa perder essa oportunidade única para ficar mais forte, pensando sobre o que vai acontecer com a dungeon caso ele use a pedra, com receio que ela desapareça para sempre, como ocorre em eventos temporários de jogos. E apesar das incertezas e da dificuldade em compreender a situação, Sung decide continuar avançando pela masmorra. Enquanto isso, Junhee recebe um telefonema urgente da Associação de Caçadores. Eles informam a ela sobre uma dungeon break no portal da cidade, o que coloca a associação em busca de caçadores para resolver o problema. No entanto, ele relata que o grupo no local está com falta de healers, o que é um problema devido à situação emergencial. E retornando a Sung, ele percebe que conforme avança de nível, se torna mais fácil derrotar os monstros, percebendo logo depois que o texto sobre as cabeças dos bichos mudou de cor. E depois de analisar, descobre que o branco indica que os monstros são mais fracos que ele, já o laranja, que os níveis são iguais, e a cor vermelho indica que são mais fortes. Anteriormente, os lobos estavam com a cor vermelha, mas agora o tom da cor do texto é branco, mostrando que Sung já ficou mais forte do que era antes. Mas mesmo assim, ele duvida que seu nível atual seja o suficiente para enfrentar o chefe da masmorra. E ao se deparar com as escadarias que levam ao chefe, Sung fica um pouco hesitante, intimidado pela incerteza do desafio que o espera. Além disso, Sung acredita que não pode avançar mais a partir dali, especialmente com sua espada prestes a se quebrar. Mas mesmo com esses obstáculos, ele decide ir até a sala do chefão. E ao chegar lá percebe que a estação de trem está completamente diferente daquela que conhecia. Só que de repente, a criatura surge do nada e o ataca, partindo sua espada ao meio. E encarando o monstro de frente, Sung compreende que sua espada não tem chance contra as escamas da cobra, e lutar desarmado não é uma opção viável. Diante desse dilema, ele procura brechas na defesa do inimigo, enquanto tenta desviar dos ataques. No entanto, acaba sendo atingido, se dando conta de que talvez ele não tenha ficado tão forte quanto imaginava. E durante esse momento, ele se lembra de uma memória do passado, quando um colega o chamou de o caçador mais fraco da humanidade. E movido pela determinação de calar todo mundo, Sung se compromete a se tornar mais forte. No entanto, mesmo relembrando sua promessa de se tornar mais forte, o embate continua equilibrado. À medida que a cobra o ataca, Sung é atingido, e ao se encontrar nessa posição de vulnerabilidade, ele percebe que era chamado daquele jeito porque, de fato, era fraco. E sentindo vergonha de si mesmo, ele lembra que os fortes sempre saem vitoriosos em qualquer circunstância. A ausência de força impede qualquer ação contra os mais poderosos, e o olhar de desprezo daqueles que são superiores não muda, mesmo diante de características como
inteligência, criatividade e empatia. E entendendo que ser bonzinho não o salvará, Sung decide que será mais forte. E já que chegou tão longe, ele não pode fraquejar agora. Estando determinado de novo, Sung retoma o ataque. A vontade de ser mais forte continua a arder dentro dele. Então ele diz que a cobra é ainda mais fraca se comparada ao deus que enfrentou no templo anteriormente. E já que sua força aumentou significativamente, Sung decide abandonar a espada e usar apenas as mãos para atacar. Então, ele pula e agarra o pescoço da cobra, conseguindo romper as escamas do monstro e, por fim, estrangula a cobra até a morte. E enquanto está descansando, Sung reconhece que realmente ficou um pouco mais forte. Como recompensa por derrotar o chefe da dungeon, ele recebe uma adaga feita das presas da cobra. E ao examinar mais a arma, Sung descobre que ela tem o dobro do poder de ataque da espada do Sr. King, além de possuir efeitos de paralisia e drenagem. Outro item que ele recebe é uma glândula de veneno da cobra, mas ele diz que isso dá até medo de usar, optando por guardá-lo por hora. Após isso, ele é informado pelo sistema que a dungeon voltará ao seu estado normal, pois o chefe foi derrotado. E ao retornar à estação, Sung percebe que já está tarde demais, com as ruas desertas. Mas inesperadamente, um soldado o aborda, advertindo-o sobre o perigo de estar naquela estação naquele momento. No entanto, ao notar a espada que Sung segurava, o soldado percebe que ele é um caçador. Ele então diz que o conduzirá até o local da batalha. E durante o trajeto, Sung percebe os indícios de uma dungeon break, ou seja, uma quebra de dungeon. Enquanto o soldado relata que a situação está quase sob controle, mas que ainda falta derrotar o chefe, Sung consegue identificar o chefe à distância, dizendo que deve ser graças à sua percepção aguçada. Enquanto isso, alguns cidadãos são impedidos de se aproximar da criatura que está sendo controlada por um grupo de caçadores. E durante a batalha, um dos integrantes do grupo instrui os curandeiros a manterem o tanque em pé. E um dos caçadores se sente intimidado pela alta defesa da criatura. Além disso, eles se queixam da ausência de caçadores que usem magia de ataque no grupo. E de longe, Sung observa a situação caótica, percebendo que o time foi montado às pressas, explicando o porquê estavam tendo tanta dificuldade. Todos são de baixo nível, o que dificulta a rápida conclusão da luta, especialmente com um tanque de nível D. Continuando a analisar, Sung nota a presença de Junhee entre eles, e ao lado dela, uma garota a pressiona para curar os feridos e prestar mais atenção na batalha. Porém, ao tentar fazer isso, Junhee é assombrada pelas lembranças do terror vivido no templo, resultando na falha de sua magia. E vendo a fragilidade de Junhee, Sung compreende sua situação e se solidariza, reconhecendo que ele próprio também ficou assim. No entanto, ele muda de ideia rapidamente, percebendo que já não é mais o mesmo, decidindo intervir para ajudar os caçadores. E sabendo da necessidade de romper a defesa do monstro, Sung lança sua espada quebrada, destruindo completamente a proteção que nenhum outro conseguiu penetrar até então. Com o monstro tonto e com a guarda baixa, eles aproveitam a oportunidade para garantir a vitória. Enquanto os membros do grupo celebram a vitória, o tanque fica perplexo. Ele nota que a defesa do monstro não caiu devido aos ataques que usaram até agora, e logo depois, percebe que havia uma espada ali, levando ele a suspeitar que foi algum caçador de rank alto. E ao questionar sobre quem lançou a espada, o soldado menciona que foi um caçador, mas ao se voltar, percebe que o indivíduo desapareceu. E Junhee, ao olhar para trás, tem a sensação de ter visto Sung por ali. E voltando a cena para Sung, ele fala que ficou surpreendido com a força com que lançou a espada, falando que não esperava que tão pouco fosse capaz de causar um estrago tão grande. Isso o leva a acreditar que o golem então já estava enfraquecido, pois só isso explicaria. Mas na verdade, ele derrotou o monstro sozinho. Numa das salas do hospital, duas enfermeiras trocam conversas sobre Sung. Elas comentam que, apesar de ele ser de rank baixo, possui um corpo bastante atraente. Falam que de primeira vista não parece ser tão forte, mas quando está sem camisa, conseguem ver seus músculos trincados. Uma delas então decide verificar como ele está, e ao se deparar com Sung sem camisa em pleno treino, a enfermeira cora pedindo desculpas. Porém, não consegue evitar de olhar para o protagonista. Nesse momento, Sung questiona diretamente como ele está, e a enfermeira orienta que ele vá até a recepção para concluir todos os procedimentos. E agradecendo pela ajuda, Sung está prestes a ir para lá. Contudo, antes de sair, a enfermeira pede seu número de celular. Mas Sung, sem perceber que ela estava interessada nele, pensa que é para receber os resultados dos exames. Então ele educadamente compartilha seu contato. Enquanto isso, encontramos nosso protagonista em casa, tendo acabado de acordar. E sua irmã, Jina, observa surpresa que ele está se exercitando, e até está mais alto que antes. E depois disso, enquanto ela se prepara
para ir à escola, Sung pensa que o aumento de músculos pode estar relacionado ao seu status de força aumentando. Abrindo a janela de status, Sung percebe que tem pontos disponíveis para colocar em seus atributos. Então ele reflete e decide investir em força para aumentar o dano de seus ataques. Contudo, Sung pensa que o dano não terá impacto se ele não conseguir acertar seus golpes, considerando que é importante ter velocidade para poder atingir seus adversários. E tendo sua força física muito maior que antes, Sung opta por investir seus pontos no atributo de agilidade. Enquanto isso, o proprietário do imóvel entra em contato, lembrando ele do pagamento do aluguel e sendo compreensível com Sung, dizendo que entende se ele não puder pagar agora. Mas Sung diz que não será necessário e assegura ao proprietário que pagará o aluguel. Contudo, enquanto reflete sobre as mudanças em seu corpo, ele se pergunta se essas transformações seriam parte do seu despertar. Considerando que agora ficou mais forte, ele poderá pagar o aluguel apenas matando alguns goblins com facilidade. Com isso em mente, ele vai em busca de oportunidades de trabalho, pensando que se quiser ganhar mais dinheiro, terá que ir em portais de rank alto. Porém, ninguém iria permitir um caçador de rank baixo nesses portais. Então ele considera a ideia de ter seu rank reavaliado, acreditando que isso o daria mais dinheiro e fama. Mas em contrapartida, ele se destacaria demais, pois é bem raro pessoas que têm um segundo despertar. Além disso, ninguém nunca soube de um caçador que consiga subir de nível e ficar mais forte, o que certamente chamaria muito atenção se fosse descoberto. Sendo assim, Sung decide deixar essa ideia pra lá, pelo menos até que ele esteja confiante de que possa se defender e também consiga entender esse poder direito. Nisso, ele acaba recebendo uma notificação e a cena muda pra Sung se encontrando com uma guilda de caçadores, com o líder o recebendo e se apresentando como Hwang Dong-suk. E no meio disso, um dos membros diz que conhece o Sung, lembrando que ele é famoso por ser o caçador mais fraco da humanidade. Ao ouvir isso, Hwang se desculpa pelos comentários, mas Sung diz que é de fato um caçador de rank E e pergunta se há algum problema nisso, e Hwang diz que não, afinal, eles só o chamaram para preencher a cota necessária para entrar no portal, que no caso, é uma masmorra de rank C que precisa de no mínimo 8 pessoas. Então, Hwang informa que já que ele não vai lutar, não terá direito à divisão de lucros que conseguirem, mas ele pagará Sung por preencher a cota de membros que precisavam. Então, Sung compreende tudo e pergunta o que precisará fazer, sendo instruído a carregar a bagagem do grupo, mas ao notar que eles estão sem um healer, Sung questiona Hwang se eles realmente estão pensando em seguir adiante sem um curandeiro. E Hwang dá a desculpa de que não é fácil grupos independentes conseguirem um, e que sempre fazem essas missões sem suporte de cura. Isso faz com que Sung ache a formação deles muito estranha, principalmente por não ter um healer, deixando as coisas meio suspeitas. Então, Hwang diz que ele só precisa assinar o contrato, e Sung assina mesmo lendo que a primeira cláusula dizia que o grupo de Hwang não se responsabiliza por nada que acontecer dentro da dungeon. Em seguida, um caçador chamado Yu Jinho, que é de rank D, se aproxima de Sung e diz que também está ali apenas para fechar a quantidade de membros. E enquanto ele fala de forma confiante que irá protegê-lo, Sung apenas pensa que ele tem um equipamento muito caro para um rank D, então provavelmente era ricaço. E depois de seguir em caminho, chegam em frente ao portal de rank C. E notando o tamanho imponente do portal, Yu Jinho fica com medo e questiona se eles vão ficar bem. Sung então esclarece que o tamanho do portal não é relevante. O que importa é o poder mágico que emana de dentro dele. Com isso, Sung explica para ele que as dungeons que são perigosas, como as de rank B ou maior, ficam a cargo de guildas maiores. Então as de rank C para baixo não devem ser tão perigosas. Depois disso, eles atravessam o portal e um dos integrantes utiliza magia para iluminar o ambiente. No entanto, todos ficam perplexos ao notar a ausência de monstros e a escuridão predominante na masmorra. Essa cena desperta em Sung memórias do templo de Cartenon, mas logo ele é questionado por Yu Jinho sobre o que são pedras brilhantes. E então ele explica que elas são rochas que emitem uma luz fraca, sendo comuns em dungeons do estilo caverna, e que elas cobrem as paredes e o chão, iluminando o interior da masmorra. Yu Jinho então começa a listar o que se pode encontrar nas masmorras, dizendo que eles obtêm pedras de essência derrotando monstros, pedra de mana minerando, e tem a pedra brilhante, que ilumina as cavernas. E ao seguir em caminho, o Jinho estranha o fato de não ter nada ali, perguntando para Sung se existem dungeons sem monstros mágicos. Entretanto, Sung manda Jinho ficar em silêncio. Assim, ele consegue ouvir os sons indicando da presença de alguns monstros. Nesse momento, os outros aventureiros também percebem a ameaça se aproximando. Sung identifica os monstros como sendo do tipo inseto e avisa para todos que estão vindo de cima. Quando os monstros partem para o ataque, Jinho prontamente se posiciona para proteger Sung, enquanto Hwang chama a
chamando a atenção dos monstros com sua habilidade de provocação. Outro aventureiro lança uma magia, criando um incêndio que consome o local. Observando a eficácia do grupo, Sung percebe que todos colaboram bem juntos, indicando que trabalham juntos há muito tempo. No entanto, a ausência de um healer faz com que o grupo dependa mais da força bruta no combate. E olhando para Jin-Ho, ele nota que ele compensa sua falta de habilidade com equipamentos excepcionais. Apesar disso tudo, Sung ainda sente que há algo errado. Então, após derrotarem os insetos, Huang parabeniza Sung por alertá-los sobre o ataque. E quando questionado sobre como sabia da ameaça vinda de cima, Sung diz que falou apenas por instinto. Logo depois, um membro do grupo observa que os ferimentos nos insetos não parecem ter sido causados por espadas, levando Huang a deduzir que isso foi causado por uma batalha territorial com outros monstros, e que então isso sugere a presença de criaturas ainda mais poderosas na área. Enquanto isso, Jin-Ho está se gabando por derrotar os insetos, mas Sung corta o clima dizendo que apesar de não saber explicar o motivo, avisa que eles devem ter cuidado. Após isso, eles seguem explorando a dungeon, que embora fosse muito grande, ainda era praticamente deserta sem muitos monstros. Com isso, Jin-Ho comenta sobre como deve ser difícil para Sung carregar a bagagem de todos andando por tanto tempo. No entanto, Sung responde positivamente, indicando que ser pago sem precisar lutar é um excelente acordo. E seguindo adiante, Sung se sente novamente incomodado com o fato do grupo ser experiente, mas não ter um healer, precisando apenas de gente extra para preencher a cota. Além disso, pagam muito bem por isso, fazendo o acordo parecer bom até demais. No percurso, eles se deparam com alguns monstros quase derrotados, sugerindo que estão próximos do chefe da masmorra. E no que iluminam o caminho mais uma vez, percebem que a sala do chefe está logo à frente. Ao cortar algumas teias no caminho, o grupo alcança uma sala repleta de cristais de mana, e Huang se gaba expressando sua determinação em não ficar para trás de seu irmão. Agora, ele pretende conquistar todos os cristais à sua frente para fortalecer ainda mais sua equipe de ataque. Diante disso, Jin-Ho pede para examinar o contrato de Sung e aborda Huang, apontando que o documento especifica que apenas itens que são dropados de batalhas não serão compartilhados. E considerando que os cristais de mana são minerados e não obtidos de monstros, ele argumenta que eles também deveriam receber uma porção desses cristais. Ao escutar a queixa de Jin-Ho, Huang concorda prontamente em compartilhar os minérios com todos. Contudo, ele ressalta que a prioridade é lidar com o monstro que está acima deles. E quando olham naquela direção, se deparam com uma aranha gigante, que é o chefe da masmorra. Com isso, Huang explica para eles que é crucial coletar os cristais antes de enfrentar a aranha gigante, pois uma vez que o chefe é derrotado, o portal se fechará. Com essa informação, o grupo decide aproveitar enquanto a aranha está dormindo. Porém, ao perceber que um dos caçadores esqueceu o equipamento necessário para escavar os cristais, Huang decide que ele e alguns membros do grupo precisam voltar para buscá-lo. Enquanto isso, Sung observa atentamente a situação e nota que, excluindo ele e Jin-Ho, apenas 6 caçadores permanecem em posição de ataque no grupo. E além disso, ele se lembra que Huang havia dito que eles sempre atuaram em raids com aquela formação de grupo. E levando isso em consideração, Sung acredita que eles já deveriam ter caçadores conhecidos para atingir a cota de 8 membros. Enquanto isso, Huang instrui um dos membros do grupo a fechar a sala do chefe com Sung e Jin-Ho dentro. Ao perceber a entrada sendo selada, Jin-Ho compreende imediatamente que foram enganados pelos outros caçadores. Nesse momento, Sung relembra o conselho de um amigo sobre pessoas mal intencionadas nas dungeons. Sem câmeras de segurança nesses lugares, crimes como fazer pessoas de iscas para os chefes das dungeons são cometidos sem punição. Nesse momento crítico, a aranha avança em direção a eles e Sung percebe 2 saídas pelas paredes. Entretanto, desconfiado de que essas supostas rotas de fuga podem ser mais uma artimanha do grupo de Huang, Sung conclui que sua única opção é enfrentar diretamente o chefe diante deles. Com essa decisão tomada, Sung instrui Jin-Ho a permanecer recuado enquanto ele enfrenta a terrível criatura. Enquanto isso, um dos comparsas de Huang sugere que poderiam simplesmente ter acabado com Sung e Jin-Ho, em vez de deixá-los lá para morrer para a aranha. No entanto, Huang explica que se eles acordarem ela, será impossível minerar os cristais e sair a tempo. Então, seu plano é esperar que a aranha volte a dormir depois de devorar os garotos. Só aí, eles poderão conseguir os cristais, entrando na sala do chefe pelos buracos que tem na parede. Sabendo do plano, um dos comparsas indaga sobre o que fazer caso a aranha não volte a dormir, e Huang responde
responde que nesse caso, eles terão que eliminar a criatura. Além disso, ele destaca que podem lucrar com os equipamentos valiosos que Jin-Ho tem, sugerindo que, se conseguirem recuperá-los, poderão vendê-los por uma boa quantia. Então, Huang pesquisa de qual família rica o garoto é, dizendo na maior cara de pau que seria feio eles não irem no funeral. Com isso, ele questiona um dos capangas perguntando se ele seria capaz de enfrentar esse inimigo sozinho. Porém, o carinha diz que não, levando Huang a comentar que ele também não é capaz de fazer isso, concluindo que se eles não conseguem, os dois que eles prenderam lá dentro não têm a menor chance. E dentro da masmorra, Jin-Ho diz que precisa ser pelo menos de rank B para derrotar um chefe de rank C. Dessa forma, ele conclui que eles não têm como vencer. Ouvindo isso, Sung diz que ele está certo. Até porque, mesmo estando mais forte, ele ainda é fraco para enfrentar esse monstro. Lembrando que a cobra gigante que enfrentou antes era um chefe de rank D e o golem atacando a cidade era de rank mais baixo. Ou seja, o chefão dessa dungeon é muito mais forte que todos os que ele derrotou até aqui. Apesar disso, Sung diz que não se sente nem um pouco intimidado, pensando consigo que chegou no nível 18 e ficou forte o suficiente para não tremer diante de um chefe de rank C. E sem perder mais tempo, ele avança atacando a aranha, dizendo determinado que a verdadeira caçada começou. Nesse meio tempo, o presidente da Associação de Caçadores diz para Jin-Chu que está cansado do seu trabalho, já que ele nunca se considerou bom com essas coisas de política. Nisso, o Jin-Chu diz que ele não terá mais compromissos naquele dia. Então, ele o convida para acompanhá-lo num treino, para assim ele ficar mais relaxado. Voltando à batalha, Sung percebe quanto o exoesqueleto do inimigo é resistente e se preocupa com a força avassaladora que poderia matá-lo rapidamente com um único golpe. Isso leva Jin-Ho a ficar surpreso, pois Sung não parece lutar como alguém de rank E, fazendo ele se questionar se Sung está intencionalmente escondendo sua verdadeira força e seu rank. Com isso, Jin-Ho nos explica que existem caçadores capazes de esconder sua força e se registrarem com um rank mais baixo. Esses são chamados de rankers falsos. Ele então destaca que muitos desses caçadores são psicopatas que fazem isso para matarem por diversão. Enquanto isso, Sung está tendo dificuldades por causa da resistência da aranha, não conseguindo causar nenhum dano. E nesse momento, a tela de status de Sung aparece alertando que sua fadiga está com mais da metade, levando ele a se preocupar caso a fadiga continue subindo, já que isso afetaria sua velocidade. Então, para evitar problemas maiores, ele conclui que é preciso derrotar a aranha antes que isso aconteça. Com isso em mente, Sung decide usar a adaga de paralisia e drenagem, acreditando que a vitória depende dos poderes dessa arma. Assim, ele identifica um ponto fraco na aranha e tenta atacá-la, mas a criatura revida com um jato de ácido, fazendo com que ele recuasse, o que acaba deixando Sung completamente surpreso com o fato de que esse monstro é ainda mais forte do que ele esperava. Essa situação deixa Sung sem opções, já que quanto mais o tempo passa, pior fica para ele. Sendo assim, ele decide se aproximar dela usando sua nova habilidade de arrancada, saltando por cima dela com uma velocidade assustadora e atacando logo em seguida. Porém, ele nem fez cócegas nela, o que o deixou com raiva a ponto de ir para cima novamente atacando várias vezes. Enquanto isso, Jin-Ho assiste impressionado com a velocidade de Sung, mas se preocupa se ele aguentará por muito tempo. E voltando a Sung, ele acaba sendo atingido em cheio e cai paralisado pela fadiga. E quando a aranha tenta eliminá-lo de vez, Sung usa a recuperação total que havia guardado, conseguindo escapar no último segundo. Logo em seguida, ele parte para cima da aranha, acertando vários golpes em seu olho, finalizando a batalha. E vendo tudo o que havia acontecido, Jin-Ho fica incrédulo ao ver que Sung derrotou o chefe sozinho. Então, isso faz com que ele tenha certeza de que Sung é um ranker falso. Sendo assim, ele se aproxima de Sung o chamando de chefe, se oferecendo para levar a pedra de essência e os equipamentos, oferecendo água logo em seguida se tremendo de medo. Além disso, ele se oferece para minerar os cristais de mana para que Sung descanse. Esse comportamento estranho apenas faz Sung se questionar sobre o que deu nesse garoto. Só que nesse momento, o grupo de Huang chega até a sala do chefe surpreso que eles ainda estão vivos. E ao descerem até lá, eles supõem que quem matou a aranha foi Jin-Ho, graças a seus equipamentos caros. Nisso, Huang menciona que o pai de Jin-Ho é o presidente de construtora renomada e diz que dará uma chance a ele por causa disso. E tudo que ele precisará fazer é matar Sung Jin-Woo, o nosso protagonista. Wang explica que é assim que eles fazem. Matam os inúteis que trazem para preencher o número de participantes e ficam com toda a recompensa. Mas dessa vez, ele pode poupar a vida de Jin-Ho caso ele mate Sung. Impaciente, ele avisa que se ele não aceitar, ambos vão morrer. Mas para surpresa de todos, até de Sung, Jin-Ho aponta sua espada para Huang e seu grupo. Sendo assim, Huang começa a se aproximar com a intenção de matar o mais fraco primeiro, ou seja, o alvo é Sung. Mas nesse momento, uma mensagem do sistema surge com uma missão urgente,
forte. Só que antes que Sung possa ler, ele é atingido por uma explosão de um ataque de um dos capangas. E enquanto todos acham que Sung está morto, ele reflete enquanto está caído sobre como ele pôde esquecer que o que vale ali é a lei do mais forte, dizendo que o mundo é cheio de violência, mentiras e traições. Ele então entende que ficou entorpecido com excesso de confiança, delírios e descuidos. E nessa situação, o sistema diz que ele precisa matá-los, caso contrário, seu coração irá parar. Isso leva Sung a concluir que não é coincidência nem boa vontade. O sistema precisa dele vivo, precisa dele forte. E já que é assim, ele começa a ir na direção do grupo dizendo para si que se o sistema quer usá-lo, então ele usará o sistema. Ele então diz que se vai ser desse jeito, eles já devem estar preparados. E sem entender, um dos membros questiona para o que eles devem estar preparados. E Sung diz de forma assustadora que se eles são caçadores, então devem estar preparados para serem caçados. Com isso, um membro ruivinho diz que ele mesmo vai resolver a situação e se aproxima de Sung confiante, debochando ao dizer que Sung não entendeu a situação, questionando o que o caçador mais fraco da humanidade poderia fazer. Só que antes que ele pudesse terminar a frase, Sung apenas decapita sua cabeça calmamente. Isso faz com que todos ali fiquem chocados, se perguntando de onde ele tirou aquela adaga. E enquanto todos estão em choque, Sung pensa que mesmo que estivesse obedecendo às ordens do sistema, ele ainda assim matou uma pessoa, mas diz que não pode mais voltar atrás. Então ele deixa essas coisas de lado e se exalta dizendo que só os fortes sobrevivem. Com isso, o grupo vem pra cima e Sung vai eliminando membro por membro rapidamente. E foi tão rápido que deixou Jin-Ho surpreso, comentando que ele parece ainda mais forte do que quando enfrentou a aranha. Wang também fica incrédulo, dizendo que ele massacrou a equipe dele em segundos, mas logo usa seu poder de reforço, dizendo que apesar de ser do mesmo rank que eles, ele é diferente. Ele também acredita que embora Sung pareça um monstro, ele já deve estar cansado por lutar contra um chefe e 5 caçadores. Ele analisa que os pontos fortes de Sung são a velocidade e os efeitos da adaga, mas graças ao seu reforço, ele diz que seu corpo é como aço. Só que assim que parte para cima, é surpreendido pela mão do protagonista indo direto na cara dele, sendo esmagado no chão enquanto ouve Sung dizer que o considera forte, mas precisa contar uma coisa chata. Esse tempo todo, ele não parou de subir de nível. E ao se deparar com a força avassaladora de Sung, Huang pensa consigo que ele não é de rank baixo nem ferrando, e então começa a implorar para que sua vida seja poupada. Mas antes que pudesse continuar, Sung o interrompe dizendo que Huang tentou matar ele 3 vezes. E assim, Sung arranca a cabeça dele sem misericórdia. Após saírem da dungeon, eles informam que somente eles sobreviveram. Deixam a inspetora intrigada que os mais fracos acabaram sobrevivendo, mas ela acaba sendo convencida por causa dos equipamentos caros e raros de Jin-Ho. Mas enquanto isso, Sung observa as recompensas que ganhou por causa dessa missão urgente de matar, e uma delas foi uma habilidade chamada Intenção Assassina, que reduz todos os atributos do inimigo pela metade. E no final do episódio, vemos um homem observando as coisas pela janela de seu apartamento. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.